Então, bom dia. Bom dia, Muito obrigada por receber aqui na sua casa, um em Palo prazer. Alto. Max, eu gostaria de saber um pouco mais da tua história. Tudo bem? Então, eu vi que você tem um background bastante forte em tecnologia, mas É, também tem habilidades muito elevadas em negócios. Então, eu queria entender um pouco desse é, universo e o que você faz aqui em tudo Palo bem. Alto. Isso é o resultado de fazer um bocadinho de tudo, não é? Nasci em Angola, cresci em Angola, passei algum tempo em Portugal, depois vim para os Estados Unidos para acabar o liceu e a Aham. universidade, não é? Aí na universidade estudei Computer Science, diz-se computação. Uhum. Ah, mas a seguir a isso fui trabalhar há alguns anos, mas depois fui tirar um MBA em finança. Uhum. E nessa altura, quando isso acabou, fui trabalhar para o Brasil. Isto era ainda em 1990, a inflação a 2% ao dia. Bem, Era aquela época complicada no um Brasil. era um país diferente, não é? Bastante. Ou como vocês dizem, diferente. Ah, e aí eu estava, a Procter Gamble tinha entrado para o Brasil, eu estava a explicar para eles como é possível que você põe o sabão a vender a 80 hoje, Sim. mas depois você paga o seu fornecedor 100 um mês mais tarde e fez lucro. Como é que é possível fazer lucro se você paga mais do que recebeu? Foi interessante, mas decidi não ficar. Uhum. Saí, fui trabalhar numa área da Xerox que fazia microchips. Uhum. A seguir a isso também trabalhei em political marketing, a vender candidatos, enfim. Ah, Né? sim. E depois voltei para a tecnologia, trabalhando para a Sun Microsystems. E a seguir a isso fui para Salesforce.com, que na altura tinha todas as vantagens que são óbvias, mas precisava de ajuda de fazer uma arquitetura radical que lhe permitisse escalar a uma escala de internet. Então você entrou na Então, Salesforce justamente no período em que eles tinham que escalar o negócio. exatamente. E foi nessa altura que tivemos que fazer um investimento de 40 milhões de dólares. O Mark Benioff diz que é 50 milhões, porque assim para a gente rica, 40, 50 é o mesmo número, não é? Mas, 40, 50 milhões, tanto mas faz. Pra arredondar, pra deixar bonito. exatamente foi mais 40, mas criou a infraestrutura toda, o meu time fez o desenho e a implementação da infraestrutura, onde a Salesforce está a funcionar hoje, não é? Naquela época que você fez, ajudou a Salesforce a escalar, quantos funcionários mais ou menos? Qual era o tamanho da empresa? Isso já tinha, assim, 2000 e poucos, já era Já era grande, grande? Uhum. tinha crescido devido ao mérito das suas features, Sim. mas uma das coisas que startups quase nunca compreendem é a necessidade de fazer arquiteturas que são escaláveis. Claro. Então eles tinham todas as funções eram ótimas. O modo como elas tinham sido construídas É que estavam estavam problemáticas. em questão. Aí aquilo falhava 2 vezes por semana durante várias horas. Na segunda-feira, quando os vendedores todos do mundo vinham para ver o que era preciso, Caía o falhava. sistema, ok. Pois à sexta-feira, antes deles irem beber cerveja no bar, faziam lá o input dos Dell, falei com este, falei com aquele, nessa altura, boom, 4 mais horas de baixa. E isso foi o que eu precisei de ir resolver para Foi eles. resolver toda a arquitetura de sistema, implodir o É, software antigo, construir de novo. algumas modificações. Muito Sim. dele era bom, mas havia coisas que era preciso contemplar. Havia novas capacidades que era preciso inventar. Sim. Um Falando em... dos startups que saiu disso Uhum.
Um dos rapazes que trabalhou para mim lá agora foi cofundador de uma empresa de NoSQL. Como você sabe, a NoSQL é uma nova tecnologia que faz uma base de dados sem ser relacional. Ok. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Acreditas que hoje as startups estão mais preparadas para escalar o negócio ou elas ainda continuam com aquela mesma dificuldade que constrói tudo meio rápido e para ver se vai dar certo e aí depois quando tem um monte de usuário temos alguns problemas técnicos para resolver? É muito comum fazer a asneira, mas não é tanto uma questão de gastar dinheiro. O que é preciso não é investir milhões de dólares. Certamente para uma empresa como a Salesforce era preciso, mas para a maior parte dos startups o que é preciso é pensar, imaginar em avanço. Sim. Qual é a escala máxima imaginável que jamais poderia ter e resolver as coisas para poder atingir essa escala sem drama. Atingir escala sem drama. A asneira que você vê, muitos dos startups com que eu falo, eu dou conselhos a vários, alguns porque eu sou investidor, outros porque contratam comigo como consultor. A asneira comum é sempre essa, é de não ter esse rasgo de imaginação, de pensar, e se isto for bem sucedido? Né? Que toda a gente tem negócio para ser bem sucedido. Claro. Mas é preciso ter assim, uma imaginação aberta e se for bem sucedido, ainda mais do que eu penso. Não é? Fazer esse exercício de pensar um pouquinho além, de extrapolar, claro. E há maneira de resolver esses problemas todos. Por exemplo, ninguém teria pensado aqui há 10 anos que quando você vai a uma página na web que está a haver uma competição furiosa para pagar, para mostrar uma ad, não é? Sim, é verdade. Essa noção de real-time ad bidding não existia antes, não é? As companhias que estão bem-sucedidas tiveram o rasgo de pensar, não vamos só ter dados sobre 1 milhão de pessoas, vamos ter dados sobre 1 bilhão de pessoas. Diz-se bilhão em brasileiro ou é milhares de milhões? Não, 1 bilhão, isso. Milhares de milhões, milhões, é uma coisa assim bem espanhol. Não. De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Não? Isso aí não se diz para os nossos amigos. Tá bom. Mas é muito bacana essa noção de pensar, de ir além, tanto tecnologicamente como em termos de mercado também. Pois, e quase sempre na vida de um startup vai haver uma ideia inicial do que é que você tem que os outros vão querer. E depois você encontra-se com o mercado. E o encontro de um startup com o mercado é como a guerra. É sempre... dá uma coisa caótica e dá confusão, não é? Pode dar uma confusão boa ou se uma você confusão tem sorte, errada. dá uma confusão boa, não é? Quase sempre... de escalabilidade é um problema bom. É um problema ótimo, não é? E o problema de encontrar um novo modelo de negócio que você não tinha descoberto no princípio, também é um problema ótimo. Você pensou que você ia vender uma coisa, encontra-se com o mercado e o mercado diz-lhe, isso aí, mas esta coisa aqui que você não está a pensar vender, isso aí é que tem grande interesse, não é? Por exemplo, tem lá no São Paulo um startup chamado Sappos, S-A-P-P-O-S, que faz TV social. Então você pode estar em casa, está vendo TV e vai dando bocas a dizer, olha, eu gosto, não gosto, imagino, não é? É fácil pensar nisso, é só TV social. Mas não é só TV social, também é uma oportunidade de ter dados sobre o que as pessoas estão a ver e o que estão a gostar. Sim. Aí, para o negócio... comportamento, consumo tá vendo? envolvido, claro. O negócio deles
é bem possível que eles vão fazer mais dinheiro a vender os dados sobre a audiência. Com certeza. Do que vão fazer no produto explícito. Às vezes o produto implícito tem mais valor, não é? Com certeza. Pensando em toda a indústria de propaganda e marcas, com certeza eles devem estar vorazes por esses dados. Assim. Não é? Então, pelo que você falou, tu já trabalhaste em vários setores do mundo das startups. Tem parte de tecnologia, business, hoje como investidor. Como você começou? Assim, você já teve a sua startup própria ou sempre trabalhou como CTO ou business em outras empresas? Sempre tive projetos, assim, paralelos? side projects, projetos paralelos, não é? Todo empreendedor tem mais que um projeto paralelo, pelo menos. Sim. Isso é muito difícil para as pessoas tradicionais perceberem isso. Você tem que ter foco. Eu estava... tem que ter foco em cada coisa, tem que ter foco, não é? Isso. Mas uma mente criativa pode sempre ter mais do que um interesse, não é? Claro. Isso é difícil para o pessoal tradicional compreender e certamente assim para como cultura brasileira, onde ser doutor, ser advogado, ser engenheiro é muito importante e dá honra à família, não é? Mas ter duas ideias criativas, a meu ver, é mais importante, não é? Muito bom. Aí, na minha carreira, eu tentei sempre ir fazer um projeto interessante que me obrigasse a aprender coisas e a desenvolver músculos que não tinha anteriormente, não é? Desenvolvimento pessoal e depois ir fazer outro. Eu estava a falar com um homem que é um partner numa executive recruiting company, uma das melhores do mundo. Porém, ele vê assim o meu CV e ele diz, isto dá dor de cabeça, todos os 2 anos você muda, faz outra coisa. Eu preciso fazer uma coisa nova. Aí eu tive de dizer para ele, mas isso a mim dá dor de cabeça ficar lá 10 anos a fazer a mesma coisa todo o tempo, não é? Com certeza. Então, por exemplo, eu estava na Sun, fui para a Salesforce. Já era muito grande, foi imediatamente a seguir ao IPO, mas era de um certo modo um startup ainda, não é? Claro. Na Salesforce podia ter lá ficado o resto da vida toda, que aquilo tem o pessoal mais inteligente, tem um chefe dinâmico, visionário, que é o Mark, tem as condições todas para ficar lá 50 anos. Mas eu pensei que aí é quase uma reforma, você já não há challenge, como é que se diz? Não há desafios. É isso, não há desafios, você está lá só a engonhar, para quê, não é? Aí fui fazer um turnaround, que havia uma empresa pequenina chamada Surf Control, que era imagine que é assim um bebê Symantec, um bebê McAfee. Ok. E nessa área de Information Security, há companhias grandes, como Symantec e McAfee, depois há dezenas de pequenas companhias, nós éramos uma dessas. Você saiu de uma grande corporação para uma pequena, porque essa aí só tinha vendas de 100 milhões de dólares por ano, era bem pequeno, não é? Mas o desafio era agarrar, consertar as asneiras todas que eles tinham feito. Até chegar lá. Falando de falta de foco, essa companhia, que era pública, mas era um startup de 100 milhões de dólares de vendas por ano, muito bom. Eles investiram em tudo, não havia disciplina nenhuma. Então, tinham um produto de filtrar na web que era feito em Inglaterra. Tinham um produto de malware, como é que se diz, de riscos de vírus e coisas que era feito em Israel. Tinha outro produto que era uma appliance que era feito na China. Depois o fundador, que era assim muito criativo, alguns diriam doido, mas vamos dizer criativo. Eu senti muito criativo. O fundador, ele leu numa revista que o Linux era estratégico, a China era estratégica e appliances eram estratégicos. Aí
comprou uma companhia que fazia uma appliance de Linux na China. Ele pensou, agora já sou estratégico. Então, eu fui para lá com a minha chefe para fazer um turnaround. E o board deu-nos 2 anos e a instrução era simples. Você tem 2 anos. Ou conserta ou vai tudo para a rua. Ok. Aí isso tinha essa... põe foco na mente, não é? Coloca motivação, né? Ou dá certo ou vai pra rua. Acho que é uma boa motivação. É uma motivação, acordava de manhã a pensar, um dia menos. Já há um dia menos, não é? Que é um bocado como o que se encontra num startup, porque há uma certa quantidade de dinheiro e você sabe, você tem o seu burn rate e aquilo, ou você vai mostrar, pelo menos se não for resultados, tem que mostrar potencial. Mas acredito que talvez isso seja bom, não seja? Uma vez eu escutei de um empreendedor, queria ver o que você acha. Ele disse assim, qual é o seu tempo limite de investimento? De investimento pessoal, investimento de recursos, investimento de motivação. Porque talvez, às vezes, tu precisa ter esse tempo. Eu tenho 1 ano, no máximo 2 anos para fazer isso acontecer. Se não acontecer, eu vou ter que partir para outra. Tu acredita que isso dá certo ou é um pouco rígido demais? Penso que isso tem mérito na perspectiva de encontrar um modelo. Se você não consegue encontrar um modelo credível, robusto, que funciona dentro de 2 anos, nunca vai encontrar. Mas isso é diferente de quanto tempo é que é preciso para um modelo ótimo crescer. Se você olha para o kayak, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nos primeiros 2 anos dele já era óbvio que aquilo era uma boa ideia. Mas depois foi preciso investir dezenas de milhares, dezenas de milhões de dólares em mídia, em Google AdWords, para trazer o tráfego, para fazer o brand awareness. Por isso há uma certa confusão. O que você disse está completamente certo na questão de encontrar modelo. Fase 1. Depois, ter paciência para chegar ao ponto ótimo para vender, para fazer a liquidez do seu investimento, isso é diferente. É outra mentalidade, um pouco mais de paciência, talvez. E isso também muda de país para país, não é? Assim, num ambiente como o Brasil, onde o ambiente regulatório das leis é um bocado mais confuso. É preciso um bocadinho mais de paciência. Sim. Falando um pouco em Brasil, você tem acompanhado esse cenário brasileiro de startups hoje, o mercado? Tem alguma... O que você imagina para o cenário brasileiro? Eu imagino que a oportunidade é imensa e ótima, porque você tem pouca penetração da internet. Porém, tem todos os indícios de que a cultura e o povo estão predispostos a fazer acesso eletrónico e a comunicar, quem sabe, até mais do que qualquer outro país, não é? As pessoas que têm acesso estão a falar freneticamente umas com as outras. Com certeza. E isso dá bons indícios de que o potencial para essa transformação é grande. Aí tem companhias que, nesta altura, hoje, ainda não têm o volume, o crescimento que se espera, mas não há dúvida que, mais cedo ou mais tarde, vão ter. Não é? Há coisas que o país precisa de resolver, por exemplo, impostos. Leis sobre como é que você aplica impostos sobre mais-valias e as distribuições de goods, como é que se diz goods? Bens. Dos bens, é isso. Que se você está a obrigar os negócios a fazerem coisas irracionais, a mandarem para Manaus primeiro e depois porem lá tudo na perua da Volkswagen e trazerem de volta para baixo, aquilo leva 6 dias. Porquê? Não é? Isso não ajuda. Não. Mas, só atrapalha. Mas à medida que o país e os governantes se apercebem de que isso não está a ajudar ninguém, não está a ajudar o povo, não está a ajudar os negócios, não é?
O potencial é cada vez melhor. Tenho alguns pequenos investimentos pessoais. Um eu já mencionei, que é a SAPS. O outro é uma companhia chamada Hotel Hoje, que é, imagino que é um Hotel Tonight do Brasil, não é? Mas com capacidade de vender tanto o Hotel Hoje como para o futuro. E tenho grandes esperanças que dê certo. Como você chegou nessas startups brasileiras? Eu estava a observar que não para amanhã, porque um dos erros que alguns dos VCs aqui da Valley fizeram foram todos para o Brasil aqui há 3, 5 anos e todos pensaram, isto investimos hoje e 2 anos depois o dinheiro todo está lá. Não é assim, é preciso ser um bocadinho mais paciente. O retorno no Brasil ainda é um pouco mais demorado que o retorno dos investimentos aqui. Porque às vezes só é preciso 6 meses só para ter a licença do governo do Estado. Assim, coisas ainda um bocadinho estranhas que é preciso compreender para não ficar assustado, não é? Claro. Aí muitos dos VCs aqui tradicionais foram e depois saíram. Sim. Não é? Isso deu um certo vácuo de investimento, mas não porque não há falta de oportunidade estratégica. Aí, tentando ser um bocadinho contrário, eu pensei, olha, se eles todos saíram, agora é que eu vou, não é? Agora é que eu vou no Brasil. Ok. Então, os brasileiros agradecem, com certeza. Aí encontrei-me lá com pessoal de credenciais ótimas, capacidade de trabalho ótima, uma visão abrangente que não é só para o Brasil, mas para a América Latina toda, não é? Certamente o Brasil continua a ser o coração dessa área, não é? Mas os outros países são interessantes também. Então, um bocado por essa razão de ser contrário é que decidi ir até o Brasil. Ir até lá. Tem gostado dessa experiência até então? Tenho. Não é todas as vezes que você vai discutir um investimento e as pessoas dizem assim, olha, não mostra o seu iPhone no táxi porque pode vir aí alguém assaltar, ou, enfim, há assim umas coisas que são um bocadinho especiais, não é? Mas depois você encontra as pessoas e vê a dimensão do país e percebe que a oportunidade é enorme, não é? Aí há agora já houve várias companhias que fizeram assim como se fosse a primeira versão da web no Brasil, não é? Mas estão agora a nascer companhias modernas que já estão a adoptar tecnologias modernas, que têm uma visão mais flexível e eu penso que será mais bem sucedida ainda. Que bom. Olha, um conselho é sempre para perguntar o seguinte, a sua oferta, seja ela qual for, como é que altera o que existe no mercado hoje? E tem sempre 4 dimensões. O que é que você faz dramaticamente melhor? Ou o que é que você oferece que é dramaticamente mais simples? Não é? Ou o que é que você pode dar que é dramaticamente mais barato? Não é? Se não é mais simples, mais barato ou melhor, se é só uma cópia, então pega outro café e pensa noutra ideia, não é? E, por exemplo, empresas que estão procurando investimento, né? Você falou que é um investidor também. O que uma startup deve ter em mente quando ela está em um processo de fundraising? Eu penso que uma das coisas mais importantes é uma capacidade para descrever honestamente, simplesmente, porque é que há oportunidade, não é? Qualquer investidor sabe que há um certo nível de poesia, que quando você vai fazer projeções daqui a 5 anos, quem sabe se é verdade ou não é? Mas você quer sentir que a pessoa do outro lado, pelo menos nos dados que ele sabe hoje, está a dizer a verdade. Se você já começa a sentir que
em relação ao que eles sabem hoje, já estão a fazer poesia, aí você não pode confiar neles, não é? Então é como se fosse um jogo de confiança. É preciso diz a verdade toda e diz a verdade rapidamente. Diz a verdade rapidamente. E principalmente se não estiver dando certo, diga a verdade mais rápido ainda. Mais rapidamente ainda, não é? E, por exemplo, eu queria saber, você sendo um investidor, o que é importante, que te atrai em uma ideia ou em um empreendedor que faça você querer investir numa empresa? Um dos fatores mais difíceis de descrever, porém mais importantes, é que a pessoa tenha fé no que estão a propor. Se você sente que na pele deles, eles acordam de manhã completamente certos de que aquilo vai resultar. Às vezes eu tenho algumas dúvidas sobre as companhias em que estou investido. Mas se eu sinto que a equipa e os líderes têm confiança completa, isso dá-me a esperança de que, mesmo que não esteja exatamente certo, eles vão ser capazes de resolver o problema. Se eu sinto que eles estão a fazer 6 destas, meia dúzia da outra, pode ser que sim, pode ser que não, aí você sabe, eles já estão a planear a saída deles, não é? Alguma vez você teve que retirar algum investimento ou parar de interromper o investimento numa startup? Como foi isso? Assim? Tive um caso não relacionado com o Brasil, completamente diferente, mas um caso em que pensávamos que era uma ideia ótima, mas isso é um dos conselhos que eu daria mais afincadamente a startups. Quando o mérito da ideia tem relação com propriedade intelectual, você tem que perceber o campo completamente no princípio. Neste caso, nós tínhamos esperança de que ia haver uma patente, mas as pesquisas que fizemos não revelaram que, na verdade, havia um pedido anterior, na mesma exata área. E então, a despeito desse esforço durante 1 ano e meio, quando chegou ao fim, apercebemos que havia uma patente anterior, já não havia nada único, aí ficou um jogo de execução, quem é que ia fazer primeiro, não é? Depois havia problemas legais. Aí, nessa altura, decidimos não continuar. Não é? Como foi esse sentimento? Assim, é um pouco frustrante ou digamos, faz parte do processo? Só é frustrante se você pensa que não fez tudo o que era possível. Não é? Neste caso, talvez tenha sido um bocadinho frustrante que fizemos uma pesquisa de propriedade intelectual, mas não foi uma pesquisa exaustiva. E talvez isso é o que devíamos ter feito. Esse aspecto foi frustrante, mas não era culpa do startup, era culpa minha. Eu é que devia, como adulto na cena, eu é que devia ter dito, não, vamos pagar mais aos advogados e vamos pesquisar até ao fundo. Aí eu não disse, aí não posso culpar os rapazes, não é? Achei interessante, o adulto da cena. Tem alguns investidores que dizem que, às vezes, é quase um babysitting. Eu não creio. É mais que a experiência só dá maus hábitos. A experiência ensina a você o que já aconteceu antes, não é? Por isso eu não ponho um grande estoque em experiência, mas ponho um grande estoque em experiência quando o problema é o mesmo. Não é? Nesse caso, era um problema que já se sabe, propriedade intelectual, há patentes ou não há patentes. O problema é meu, não é deles. Não é? Muito obrigada, Marcos. De nada.